Boa noite. Boa noite. Certo dia, um homem estava cuidando do jardim que beirava um deserto no Arizona. Anoitecia já, e ele ouviu à distância o som de motocicletas. Uma gangue do Hells Angels se aproximou, atacou, amarrou uma das motos e levou para o deserto. Lá, ele foi deixado, quase à morte, ao cair da noite. Ele sobreviveu à noite e começou a recuperar a consciência quando o sol apareceu acima do horizonte. Ele sabia que sol no deserto significa morte certa. Sem comida, água ou abrigo, ele não tinha chance de sobrevivência. Foi então que notou ao seu lado um pequeno arbusto. Ele engatinhou para baixo do arbusto e ficou lá, agachado, usando a pequena sombra que havia para se proteger dos raios do sol escaldante. Olhando ao redor, ele se desesperou. Ninguém sabia onde ele estava. Justo nesse momento, avistou um falcão que aterrissava no galho do arbusto. Para sua surpresa, o falcão falou e perguntou: "Posso ajudá-lo?" Ainda chocado, não acreditando no que ele via, o homem respondeu: "Estou morrendo de sede. Minha boca e minha língua estão inchadas. Preciso de água para sobreviver." "Olhe para trás", disse o falcão. "Há uma cobra. Siga, pois ela sabe onde a água se esconde nas pedras. Lá você poderá beber a água." O homem voltou ao arbusto e bebeu a água, voltou ao arbusto e no dia seguinte o falcão voltou. "Como está?" perguntou o falcão. "Eu consegui beber a água, mas eu ainda preciso de comida para sobreviver. A água só não basta." "Bom, fique quieto e espere até o antílope passar. Quando ele passar, mesmo rápido, siga-o. Ele pode lhe mostrar onde estão os cactos, cuja polpa você pode comer." Quando o homem seguiu o antílope, encontrou a comida e conseguiu comer. Mas, sentindo-se mal, ele voltou ao arbusto e mais uma vez o falcão chegou. "Posso fazer alguma coisa por você?" "Sim, claro", respondeu o homem. "Embora já tenha matado a sede e fome, ainda preciso de sal. Sal para sobreviver." "Como posso consegui-lo aqui?" E o falcão respondeu: "Não tenha medo. A raposa também precisa de sal. Você verá onde ela encontra pedras para lamber, que também lhe darão o sal necessário." O homem fez o que o falcão disse e voltou. E descobriu que embaixo do arbusto ele continuava se escondendo e continuava queimando. E a cada dia ele queimava mais. "O que farei agora?" perguntou. "Não tenho abrigo. Morrerei queimado." O arbusto estava se desfazendo com o sol. Foi então que o homem percebeu que estivera no deserto todo o dia seguindo animais, todos aqueles dias fazendo o que o falcão dissera. Havia aprendido a encontrar comida, água, sal. Sabia como sobreviver. Notou as ricas cores do céu à medida que o sol afundava no horizonte. Os azuis, os roxos, o dourado do próprio sol. Sentiu a brisa da noite chegando e batendo contra o seu rosto. Ouviu canções estranhas dos pássaros à distância e sentiu uma enorme paz e alegrias internas. Então o falcão lhe disse: "Você quer que eu lhe mostre o caminho de casa?" E o falcão respondeu. O homem pensou por um instante, por mais um momento, e disse: "Olha, eu acho que eu vou ficar mais um pouco." As histórias
têm o poder de conversar com o nosso inconsciente. Elas falam metaforicamente com nossos pensamentos, com os nossos pensamentos mais ocultos, mais profundos. As histórias aquecem os nossos corações desde sempre. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Opa, não. Essa foi semana passada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e sem ele nada do que foi feito se fez, mas a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ele. Ou ainda, disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e então fez a separação entre luz e trevas. Ao ouvir tais palavras, quantas emoções, quantos pensamentos, ideias. Seria possível soltar palavras numa sequência lógica, capaz de despertar emoções certas, específicas, e abrir a chave de um cadeado, desprendendo as feras das nossas jaulas e soltando-as. Abrir a porta do quarto escuro, ou simplesmente trazer a sensação de uma brisa no campo. O sol quente na pele e, ao mesmo tempo, o orvalho da manhã. Sim, essas são as boas histórias, aquelas que nos fazem sonhar, e já não sabemos mais se estamos acordados ou se estamos dormindo. Dormindo de olhos abertos, mergulhados num sorriso de canto de boca e com o centro do peito aquecido. Essas são as histórias que podem mudar as histórias, podem dar vida, mostrar a diferença entre luz e trevas. Contudo, a história que gostaria de compartilhar não são bem essas. Não falam de luz e trevas, pelo menos não diretamente. Histórias têm a capacidade de ir além dos 5 sentidos e por isso podem ligar direto na fonte. Frases encadeadas numa sequência temporal específica constroem castelos dentro de nós ou podem derrubar. Tudo que vive no tempo escreve uma história, escreve a sua própria história. Qual a essência das histórias que escrevemos? Das histórias que estamos vivendo? A nossa vida é uma história. E qual é a moral dela? A moral da história. Desde que nascemos, iniciamos uma história. Uma história composta de várias histórias menores. Cada uma cria significados, construções que se integram com o que nós somos. É possível separar a pessoa da sua própria história? Bom, cognitivamente, se tiramos a história cognitivamente de alguém, o que fica? Sabe quando nós passamos a agir guiados por uma sensação que não sabemos exatamente de onde vem? Não seria o resultado de uma história um significado que gera uma sensação, que nos impulsiona não cognitivamente? Podemos mudar o nome, mas sim, se tirarmos a história cognitivamente de alguém, ainda vai sobrar muita coisa. Sobram significados. E essas histórias contadas, adicionadas à mente já repleta de boas e grandes e boas e histórias do tempo, adicionam mais conteúdo ao que já existe e vai planificando. Mas também elas podem, pouco a pouco, ir mudando os significados. Uma história real, vivida, contada por quem viveu, ela está carregada com a energia da realização,
dos significados. Essa tem a capacidade de ir mais fundo. É possível fazer uma transferência de uma mente para outra. Num estado de flow, é possível transmitir a sua história, a nossa história, para quem está ouvindo. E uma metáfora, uma parábola? São histórias. E qual a diferença entre uma história fictícia contada e uma história de um milagre vivido? Um milagre vivido, que também é uma história. Bom, a diferença está em quem conta, mas também está em quem ouve. Por quê? Quem conta, se acessar toda a energia contida nos significados, tanto faz se a história é fictícia ou se ela é vivida, porque vai carregar a história, palavra, com a força do ser que já está planificado dentro dele. Quem ouve dá a importância e relevância de acordo com os significados, que já tem, mais a razão do que vai resultar. Para quem ouve, tanto faz se a história é real ou não, porque ele irá receber o significado da história, a moral. Histórias são milagres. É um conhecimento atemporal. O significado, a moral, são um conhecimento atemporal, que não se escreve sequencialmente como na história. É só o extrato dela, são os significados. Se nós imaginarmos um problema que nós temos e que nós vivemos repetidamente como num ciclo, fechados num nó, um loop, uma história que se repete, é possível reescrever essa história? Ou nós estamos condicionados a repetir essa história e voltar à raiz do problema e vivenciar ela novamente? Bom, se nós voltarmos e conseguirmos voltar à dor que gerou a história, que gerou o problema, é possível ressignificar essa história, reescrevê-la novamente. Quando saímos do loop, do nó, o problema desaparece. E sobra para a gente não um problema, mas sobra uma sensação de quando vivencia e de quando vê uma história similar, sobra para a gente uma sensação do que fica, não de vivenciar novamente, mas da sensação que a imagem, a história nos deixa. Isso fica na memória do tempo. E através daí, talvez seja como existe e como é feita a canalização. Se entra na memória do tempo, se pega as histórias, as possibilidades de histórias, tudo que já ficou no tempo, e então, através da mente do canalizador, do filtro que a mente do canalizador representa, ele busca e cria histórias que podem ser possíveis, possibilidades, podem ser reais ou não. Tudo que já está depositado na memória do tempo. Isso não seria um milagre? É. Se eu falar milagre, o que vem em mente na hora? Algo religioso? Algo extraordinário? Ao bater as mãos, o som que ele emite é um milagre? Bom, se nós entendermos de física, fica fácil, não é um milagre. Mas se nós não entendermos de física, isso passa a ser um milagre. Porque ele não encontra razão, ele não encontra a específica razão lógica do som que é emitido da palma das minhas mãos. Então, milagre e magia são a mesma coisa? Vamos ver. Milagre normalmente tem algo em relação a algo religioso, né? É um acontecimento extraordinário, incomum, formidável, que não se pode ser explicado pelas leis naturais. Milagre. Em acepção geralmente empregada, milagre ou miraculo é um autoconhecimento dito extraordinário.
à luz dos sentidos e conhecimentos até então disponíveis, não possuindo explicação científica ainda conhecida, dá-se de forma a sugerir uma violação das leis naturais que regem fenômenos extraordinários. Então, isso pode ser considerado magia. Interessante que há quem diga que só há duas formas de ver a vida, só há duas formas de ver a nossa história. Na primeira, nada é um milagre. Na segunda, tudo é um milagre. Temos a explicação, quando entendemos que nada é um milagre, temos explicação exata para tudo. Temos explicação e ponto. Justificamos as razões dos acontecimentos, idealizamos e acreditamos que sabemos os porquês. Não existe a contemplação, o ponto onde paramos, avaliamos e enxergamos por todos os ângulos. Para quem pensa que tudo é um milagre, reconhece a existência de uma razão superior que dá vida a tudo. A grande diferença é o resultado que um e o outro pode gerar. Quais resultados estamos gerando nas nossas vidas? Queremos uma vida de milagres? Sofrimento é um milagre? A decepção é um milagre? A tristeza é um milagre? Ou só pensamos que coisas positivas e boas são milagres? A coragem é um milagre? A fé é um milagre? A gratidão é um milagre? Eu penso que milagre é agora vocês estarem aqui e vocês estarem em casa e todos nós juntos aqui e estarmos conectados através das minhas palavras. Minhas não, nossas. Porque é a junção dos pensamentos e energia de todos. Nesse momento e de outros momentos, de outros que já estiveram aqui, fazendo e falando de milagres, que admirando o que é, portanto estava, está e estará. Objeto da magia daquele que primeiramente admirou e nos trouxe a ideia, somente canalizados pelo filtro da minha mente, que traz essas palavras para vocês agora. Logo, as palavras são nossas, o milagre é nosso, nossas palavras, nossa percepção. Milagre criado por todos nós e outros de nós, fora desse tempo. Mas se o tempo é relativo e realmente ele não existe, então estão todos aqui, agora, depositando nossas moedas na fonte dos desejos. Desejos similares, afins, congruentes, complementares, que juntos criam a grande cena, cada peça do quebra-cabeça. Cada moeda depositada fortalece e aumenta a razão de ser dessa fonte. Milagre. Existe uma ponte para o sempre. Existe uma passagem, um link que une todos que prestam reverência ao mesmo objeto e que vivem a mesma história. Talvez o tempo tenha também como função criar hiatos, histórias. O que seriam das histórias se não fosse o tempo? O tempo é quem cria a cronologia, a ordem temporal dos acontecimentos, que encadeados resultam numa história. Sem o tempo, como poderia ser a história? O que poderia ser a história? Existiria história sem o tempo? Portanto, a história é algo inerte, intrínseco ao nosso plano. Sabe quando estávamos no primário, sendo alfabetizados e tirávamos a moral das histórias? Qual seria a moral de cada uma das nossas histórias? E a moral da nossa história, daqui.
Será que se alguém contasse a moral da história sem ler, sem vivenciar a história, nós seríamos capazes de entender tão bem o significado? Nós seríamos capazes de tirar a moral da história de uma forma tão perfeita, de uma forma que faz tanto significado, que traz tanto significado, que faz tanto sentido? É certo que não. A moral da história é o hiato do tempo. Quando ouvimos e deixamos nossa mente captar uma história, estamos indo além do tempo, saindo do cognitivo temporal, indo do aqui para o acolá. É um milagre. Para terminar, eu não podia deixar de contar uma história. Baal Shem Tov era muito conhecido no seio da sua comunidade, porque todos diziam que era um homem piedoso, especial, bondoso, tão casto e tão puro que Deus escutava suas palavras quando ele falava. Tinha-se criado uma tradição naquele povoado. Todos aqueles que tinham um desejo insatisfeito ou precisavam de alguma coisa que não tinham podido conseguir, iam ver Baal Shem Tov. Baal Shem Tov reunia todos eles uma vez por ano, um dia especial que ele escolhia. E levava todos eles a um único lugar que só ele no início conhecia. Era no meio de um bosque. E ali, uma vez ali, conta a lenda, Baal Shem Tov acendia com ramos uma fogueira de uma maneira muito peculiar, muito particular, muito bonita. O fogo adquiria um poder mágico. Visualizando aquilo, as pessoas podiam enxergar criaturas através do fogo. E entoava depois uma canção em uma voz muito baixa, como se fosse para si próprio. E dizem que agradavam tanto a Deus, tanto, aquelas palavras que Baal Shem Tov dizia, encantavam tanto aquela fogueira acesa daquela maneira, gostava tanto daquela reunião de pessoas, naquele lugar no bosque, que não podia resistir ao pedido de Baal Shem Tov e concedia os desejos de todas as pessoas que ali estavam. Todos os desejos eram atendidos. E o tempo foi passando. E ano após ano, Baal Shem Tov repetia. E chegou um dia que ele morreu, se foi. As pessoas deram-se conta que ninguém conhecia as palavras de Baal Shem Tov. Diziam que quando todos iam pedir alguma coisa, mas conheciam o lugar do bosque e sabiam como acender a fogueira. Não era Baal Shem Tov, mas eles reproduziam o cerimonial de Baal Shem Tov. Então, uma vez por ano, seguiam a tradição que Baal Shem Tov havia instituído. Todos aqueles que tinham necessidades e desejos insatisfeitos reuniam-se naquele mesmo lugar do bosque, acendiam a mesma fogueira, da mesma maneira que tinham aprendido com o velho. E como não conheciam suas palavras, cada qual ecoava qualquer canção, recitavam um salmo ou apenas olhavam uns para os outros. Olhavam no fundo dos olhos uns dos outros e falavam de qualquer coisa naquele mesmo lugar, à volta da fogueira. E dizem que agradava tanto a Deus, a fogueira acesa, gostava tanto daquele lugar, no bosque, e naquela gente reunida, que, embora ninguém dissesse as palavras adequadas, satisfazia igualmente os desejos. E todos os que estavam ali eram atendidos. E o tempo continuou passando, e geração após geração, a sabedoria e o ritual foi se perdendo. E nós estamos aqui hoje. Hoje não sabemos qual é o lugar do bosque. Não sabemos quais são as palavras. Nem sequer sabemos como acender a fogueira, como fazia Baal Shem Tov. No entanto, há uma coisa que sabemos. Sabemos essa história. E dizem que Deus gosta
tanto de Valshentov, gosta tanto, tanto quando as pessoas se reúnem, gosta tanto, 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 tanto dessa história, que basta alguém que a conte e alguém que a escute, que para ele, complacente, satisfaça qualquer necessidade e conceda a qualquer um o desejo pedido, a todos que partilham desse momento. Boa noite.